Olá, que bom te ver aqui nesse último episódio da websérie Como Criar Engajamento de Forma 100% Orgânica no Instagram. Nesse episódio nós vamos conversar sobre qual é o segredo do meu crescimento orgânico. Sim, eu vou revelá-lo para vocês. Vamos relembrar o que nós conversamos no episódio 1 e 2. No episódio 1, a gente conversou sobre como fugir da mesmice. Eu te mostrei o que vários empresários sofrem de dores igual a você. Também te mostrei o que não se deve ser publicado nas redes sociais quando o nosso intuito é criar desejo de consumo, é criar a vontade da pessoa vir conhecer o seu estabelecimento, consumir o que você tem para vender. Também conversamos no episódio 2 que o algoritmo não é o vilão da história. E sim, ele pode ser o seu aliado se você souber usar as estratégias corretas. Conversamos que não é uma boa ideia usar grupos de engajamento, não é uma boa ideia comprar seguidores, perfis e também atrapalha o algoritmo interagir com coisas que não tem nada a ver com o nosso perfil. Lembra? Nós conversamos sobre isso. No final, a gente começou a falar sobre nicho. E aqui está o primeiro segredo do meu crescimento orgânico. Uma das coisas que, quando eu criei o Vivendo de Momento, eu defini, eu conversei sobre isso também lá no primeiro episódio, foi que precisava ter um nicho. E o nicho do Vivendo de Momento era a bebida alcoólica. Só que eu não parei aí, eu não fiquei só no nicho. Eu fui para o subnicho, que é o vinho tinto. Se você olhar o perfil do Vivendo de Momento, você vai ver que tem muito mais postagens sobre vinho tinto do que qualquer outra bebida alcoólica. Só que você é um perfil comercial de uma empresa, um prestador de serviço. Então, você pode ficar no nicho. Você não precisa ir tão fundo no subnicho. Mas defina o seu nicho. E o seu nicho precisa ser focado no seu produto e serviço. Ele não pode ficar saindo disso. Por quê? Porque senão o algoritmo não vai entender para quem ele precisa te entregar. Então, eu vou dar um exemplo de uma pousada. Você tem uma pousada e o seu nicho, então, é hospedaria. Nesse caso, o que você pode estar fazendo dentro do seu perfil? Você pode estar trazendo publicações referente a pontos turísticos da cidade onde você está situado. Você pode estar fazendo colaboração com influenciadores digitais que falam sobre a sua cidade. Você pode também fazer com adegas, com restaurantes, com agências de turismo, sempre pensando em fazer colaboração, né? Fazer posts aí, trocar posts com empresas ou influenciadores, que são criadores de conteúdo, que tenha o mesmo intuito que você, que é atrair clientes para o estabelecimento. Eles não são seus concorrentes, eles são outros perfis que vão criar desejo de consumo nas pessoas para virem conhecer a sua cidade. E você foca em: veio conhecer minha cidade? Venha se hospedar aqui com a gente. E como criar isso, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Uma coisa que não pode acontecer é você publicar coisas que não tenha a ver com o seu nicho. Falar de um ponto turístico tem a ver com o seu nicho. Falar de um restaurante, de uma adega, de uma agência, de um modo que no final traga o seu hotel, a sua pousada à tona, tem a ver com o seu nicho. Isso não precisa ser exatamente feito todo santo dia, não, mas de vez em quando use esses elementos para trazer essas pessoas que estão procurando esse tipo de serviço também para o seu perfil. Porque essa é a ideia, é atrair, né? É atrair pessoas para conhecer a sua cidade e, com isso, conhecer a sua pousada e o seu hotel. Esse exemplo eu tenho de pousada e hotel, mas, gente, serve para qualquer tipo de serviço e negócio, tá? Você só precisa encontrar quem são os potenciais parceiros que complementa
negócio e fazer parcerias com eles. Só não publique coisas que saia do seu propósito, que é trazer seguidores com potencial para ser clientes para sua pousada. Vou trazer aqui um exemplo mais claro do Vivendo de Momento. Lembra que ele é um subnicho do vinho. Então, quando eu tenho parcerias com outras empresas, sim, isso acontece. Eu tenho parcerias com restaurantes. Restaurantes me mandam delivery para eu estar experimentando e para eu estar falando para os meus seguidores. E aí, como eu faço isso? Aqui, ó, eu publico sempre com vinho tinto junto. Isso também aconteceu com livros, tá aqui. Aconteceu com a Tupperware. Sim, eles me mandaram um lançamento e me mandaram outras coisas e eu publiquei aqui, ó, sempre colocando o vinho junto. Fui para hotéis, fiz parcerias com agências de viagem. Olha aqui, tudo tem o vinho junto para contar para os meus seguidores sobre outras coisas que tem a ver também com o Vivendo de Momento, mas o vinho sempre tá junto, ele sempre tá ali, porque ele é o ator principal. Então, a sua adega, a sua vinícola, o seu vinho, o seu restaurante, a sua pousada, eles são os atores principais. Assim como no meu caso é o vinho. Então, tudo tem que estar interligado. Por mais que a gente vai falar outras coisas, tem que estar interligado esse assunto. No meu aniversário, eu quis mostrar. O ano passado, eu fui presenteada pelo meu marido com um carro. E como eu ia falar para os meus seguidores no meu perfil que era meu aniversário e que eu tinha ganhado um carro do meu marido? Tá aqui. Eu postei com um vinho. Então, sempre que você quer falar alguma coisa, né, que seja fora do seu ramo ali, do seu nicho, coloque o seu nicho dentro. Ele tem que estar incorporado e esse é um dos segredos do meu crescimento orgânico, e isso não pode estar só na imagem. Isso tem que estar na imagem e na legenda. Isso tem que estar no Reels, isso tem que estar lá nos posts, nos stories. Tudo sempre tem que estar atrelado. O importante é não sair do propósito e sempre trazer mais seguidores que tenha potencial para se tornar seu cliente. Seja através de um restaurante, seja através de um presente, seja através de uma viagem, seja através de um ponto turístico. Sempre, tanto na imagem como na legenda, o seu nicho tem que estar ali incluído para que a pessoa saiba o que é o seu negócio e para que ela sinta interesse em conhecer mais o seu perfil. E aí vem mais um segredo, o que é como atrair esses seguidores realmente, esses seguidores com potencial para se tornar nossos clientes. Nós já conversamos sobre publicações, mas aqui eu vou trazer um pouquinho mais do que é necessário você publicar no seu feed e nos seus stories para atrair esse potencial cliente, gerando desejo de consumo e também gerando aquele marketing humanizado, que as pessoas se conectem e criem empatia com o que você oferece. A primeira coisa que você precisa fazer é criar, então, essas publicações mais humanizadas. Nós já conversamos um pouco sobre isso. Também volto a falar daquele vídeo de como como postar conteúdo todos os dias sem criar praticamente nada. Ele é extremamente importante nesse processo. Então, se você não assistiu, o link vai estar novamente aqui embaixo. Um dado importante que poucas pessoas sabem é que o Google recentemente falou que as pessoas não estão mais pesquisando tanto nele, tanto lá na rede de pesquisa como no Google Maps, quando elas querem saber sobre aonde ir. Sabe aonde elas estão procurando? Aonde ir e o que comprar, o que pedir, elas estão procurando nas redes sociais. E aí vem o porquê isso acontece. Porque nas redes sociais
são pessoas falando com pessoas, são opiniões de pessoas referente a produtos e serviços e locais, dando a sua opinião sincera. É a sua fotografia mais humanizada, aliada com a sua opinião sincera. Então as pessoas estão procurando as redes sociais para saber, naquele restaurante, o que eu devo pedir? Ah, eu estou numa cidade X, aonde eu devo ir? Quais são os pontos turísticos? Eles não estão procurando isso no Google, eles começaram a migrar para as redes sociais para fazer esse tipo de pesquisa. E naquele vídeo eu ensino como usar isso a seu favor. Então já fica aí a dica, né? Outra coisa que você precisa publicar também de vez em quando dentro do seu perfil são posts engraçados, tutoriais, tipo, uma coisa assim que para quem tem restaurante, postar como fazer uma mesa posta em casa para receber bem. Para quem tem hotel, fazer um tutorial de como arrumar a cama igual as camas de hotéis. Fazer checklist de viagem, criar desafios, sim, fazer uma coisa que parece ser tão difícil e não é. Então você cria um desafio e fala, olha, desafie o seu amigo a fazer igual. Coisas que gera engajamento, que gera empatia da sua rede. Isso não precisa ser publicado o tempo todo, mas de vez em quando é importante você dar uma quebra de ficar só informando as coisas do seu estabelecimento, do seu negócio, produto e serviço, e também vir com coisas que distraiam, mas sempre nichado no seu assunto, no seu trabalho, tá? Não saindo muito fora disso. E aqui entra aquilo que eu falei lá no episódio anterior, que se você faz lá um sorteio com um influenciador digital e ele manda as pessoas para conhecer o seu perfil, ter esse tipo de publicação ajuda as pessoas a criar empatia com o seu perfil. Ajuda as pessoas criarem desejo de consumo com aquilo que você tem a oferecer, porque você está publicando de uma forma mais humanizada. Então as pessoas tendem a engajar, a seguir feeds, né, perfis que tenha essa pegada mais humanizada. Só em fazer isso, você já se destaca da sua concorrência e já começa a trazer seguidores com potencial para ser seus clientes. É um caminho mais lento, mas já é um começo. Agora eu vou te contar mais um segredo do meu crescimento que eu faço para trazer com mais rapidez esses potenciais clientes. E como eu faço isso? Eu estudei durante anos, lembra que eu falei sobre o algoritmo, sobre como as pessoas se comportam dentro da rede social e os influenciadores digitais. E tudo tem um padrão. Sempre falo do padrão porque assim, tudo tem um padrão. Nossas ações dentro das redes sociais também possuem padrões. E eu encontrei esse padrão e eu comecei a aplicá-lo no Vivendo de Momento. Mas uma coisa também que eu aprendi com o algoritmo é que, lembra, ele tá de olho em tudo. Então, tudo que você começar a fazer dentro da rede social, você tem que fazer sempre de forma devagar e ir crescendo aos poucos, para que o algoritmo entenda que sim, é você que está interagindo dentro do seu perfil. Afinal de contas, na maioria das vezes, o perfil tá lá parado, você entra poucas vezes e aí do nada você assistiu essa websérie e começa a colocar tudo ali. Não, vai com calma. Começa aos poucos para o algoritmo desenhar uma nova estrutura para você, aonde ele vê que você começou sim a interagir e cada vez está interagindo mais com a rede. Esse passo a passo, ele é bem complexo e eu passo para todos os meus alunos que fazem o treinamento de como fazer isso da melhor forma possível para trazer
aquela pessoa que sim, você viu que ela tem potencial para ser seu cliente e você quer que ela conheça você no mundo online também, além do mundo offline. Ou ela nem sabe que você existe no offline, então o primeiro passo é te conhecer online. Isso foi feito, testado e aprovado com inúmeros empresários em diversos perfis. Mas aqui eu vou trazer um pouquinho resumido para te dar um norte de como começar a trazer esse potencial cliente para o seu perfil. Lembra que eu falei no episódio anterior que você precisa ficar pelo menos 40 minutos online? E esses 40 minutos seria interessante você ficar na hora que você está ali fazendo a sua publicação. Isso realmente é necessário. Então, o que você vai fazer nesses 40 minutos? Você vai interagir com a sua audiência. Primeiro você vai ver os comentários que você recebeu nos posts anteriores e como ver comentários mais antigos também. Eu ensino isso lá no treinamento. Você vai ver os directs que você recebeu e aí você vai ir lá na sua timeline, lá nos destaques do seu perfil e vai ver publicações que tem referente ao seu nicho. E quando você vir essas publicações, lá no vídeo de como criar conteúdo, como postar todo dia sem criar conteúdo, eu explico melhor, você vai interagir com essas publicações. E quando você vir publicações que tem a ver com o seu conteúdo, você vai criar ainda um engajamento maior com essas pessoas e vai usar essas opiniões validadas no seu feed. E se você encontrou alguma coisa legal, um prato bem elaborado, uma foto de uma pessoa descansando na cidade onde você está situado, tomando um vinho ou o vinho que você vende ou que você conhece, e você pode dar uma opinião sem fazer venda, uma opinião como pessoa naquela publicação, faça. Dentro do seu perfil comercial, você pode estar comentando, curtindo, interagindo com as publicações das pessoas. Isso gera engajamento, isso gera empatia. Você está trazendo alguma contribuição para aquela pessoa sem vender nada. Mas você pode, a pessoa publicou lá que ela está num ponto turístico e você conhece um ponto turístico que mais ninguém conhece, entre aspas, né? E você pode falar para ela, olha, você já foi nesse ponto turístico que nós temos aqui na cidade? Vá lá, vale muito a pena. A pessoa publicou a foto de uma safra, de um vinho que você conhece. Você pode dar a sua opinião. A pessoa publicou alguma coisa referente a um serviço que você entrega. Você pode falar sobre, você pode contribuir como pessoa e não como alguém que está tentando vender alguma coisa. Rede social, pessoas interagem com pessoas. E por mais que você esteja no perfil comercial, você é uma pessoa. Você pode dar a sua opinião usando o seu perfil comercial. Sendo assim, seu tempo de no mínimo 40 minutos. E por que eu falo que é no mínimo? Gente, porque é 24 horas. Quanto mais tempo você fica dentro da rede, maior é seu engajamento. Isso é fato, tá? Se você fica pouco tempo, você tem pouco engajamento. Se você fica mais tempo, você tem mais engajamento. Sabe aquela hora que você tá na fila do banco? Use para entrar no perfil e engajar com as pessoas. Sabe aquela hora que você está esperando o filho sair da escola? Use esse momento para entrar no perfil, para engajar com as pessoas. Você tem que entender que a sua rede social, ela é o seu braço do marketing. É ela que vai ajudar as pessoas a vir conhecer o seu produto e serviço no online. Então, pensar em um pouquinho mais de 40 minutos faz todo sentido. Lembrando que aqui nós estamos conversando sobre marketing influenciável e orgânico, tá? Então, não estamos falando sobre
posts patrocinados. Não estamos falando em marketing digital propriamente dito. Estamos falando em algo mais orgânico. Então, quando nós falamos em orgânico, as coisas são feitas manuais. E foi assim que eu fiz com o Vivendo de Momento. Foi de grão em grão, plantando e colhendo. Porque enquanto nossos posts não chegar lá no destaques, que eu já comentei a respeito, a gente precisa ir criando desejo e criando curiosidade nas pessoas para elas virem conhecer o nosso perfil. E elas só vão conhecer o nosso perfil se nós tomarmos o primeiro passo, que é ir lá sem intenção nenhuma, sem pretensão nenhuma, e começar a interagir com elas. E uma coisa também que eu escuto muito dos empresários é a decepção que eles têm com a agência de marketing. Eu já conheci vários empresários que estavam aí com 3, 4, 5 agências diferentes e todas no começo parecia que ia ser a agência e no final eles estavam cancelando e indo para a próxima porque era mais do mesmo. Uma coisa que eu quero aqui que você pense comigo é o seguinte: o marketing da sua empresa, do seu produto e serviço é muito importante para você simplesmente terceirizar. Não faça isso. Quem detém o conhecimento e o coração da sua empresa, primeiro, é você. Segundo, são seus funcionários. Vocês, como equipe, conhecem como ninguém produtos e serviços que vendem e os clientes que atendem. E esses clientes que vocês atendem tendem a ser os clientes que vocês querem que a rede social venha e traga para vocês, não é mesmo? Só que a agência, ela é super especialista em criar patrocínios, em criar marketing digital. A gente já conversou sobre marketing digital no primeiro episódio. Quem cria desejo de consumo, quem conversa de forma humanizada com as pessoas, são aquelas que detêm o conhecimento sobre o produto e serviço, você e seus funcionários. Então, quando as pessoas falam que estão decepcionadas com as agências, eu simplesmente falo, mas o que você espera da agência? O que você passa para a agência? A agência, ela vai criar conteúdos focados em vendas. É você que tem que criar o conteúdo humanizado. Sim, e aí eu falo, no meu treinamento, a minha ideia é te ensinar todos os elementos para você chegar para a agência e falar: olha, agência, eu sei que você vai criar esses conteúdos aqui de marketing digital para fazer os nossos patrocínios. Só que eu quero que você crie esses conteúdos aqui para eu estar postando no feed de forma mais humanizada, mais leve, com um engajamento mais orgânico. Então, você primeiro precisa saber fazer o bolo para depois você comprar um bolo pré-pronto e colocar o leite e colocar no forno. Primeiro, aprenda o passo a passo, aprenda tudo que é necessário saber e depois terceirize aquilo que realmente é necessário. Criar algo que você não consegue, sendo que eu já falei que tem muita gente dentro da rede social criando coisas fantásticas que você pode estar usando também, né? Então, eu vejo o pessoal se decepcionando, mas é por isso, é porque eles terceirizam o coração da empresa, eles terceirizam todo o marketing para uma agência, para um criador de conteúdo, para que ele faça algo que ele sabe fazer muito bem, mas ele não tem a expertise, ele não detém o coração da sua empresa como você. Então pense nisso quando você for procurar uma agência. É você e seus funcionários que sabem como conversar com os seus clientes. E agora que você entendeu como funciona o algoritmo, como se posicionar nas redes sociais, como atrair esses seguidores com potencial para ser cliente, que tal a gente conversar só eu e você?
eu te convido agora a clicar no link aqui da minha agenda e agendar um horário para conversar comigo. Sim, eu quero entender como está o seu perfil, quais são as suas principais dúvidas, quais são os seus anseios. E aí, topa? Se você quiser, o link está aqui embaixo e vai ser 40 minutos focado nas redes sociais da sua empresa. Também já te convido a clicar no link sobre o meu treinamento. O meu treinamento, ele foi pensado em você, empresário. Sim, foi pensado na sua vida corrida e ter que ainda aprender um pouco sobre o que é necessário saber sobre redes sociais. Porque eu vejo a dificuldade que o empresariado tem em usar as mídias digitais a seu favor, ao favor do seu negócio. E aí eu desenvolvi esse treinamento, são 14 módulos, onde eu passo por tudo o que é necessário você saber. Nada mais, nada menos, só o que é necessário você saber. E tem outra, nós temos mentoria semanal toda semana. Ela é online, ela é em grupo, para tirar dúvidas, para conversar sobre redes sociais, sobre o que está acontecendo e como a gente pode melhorar. E não para por aí. Esse treinamento é vitalício, sim, ele não tem prazo para terminar. Te sugiro que você faça o quanto antes para você despontar da sua concorrência de vez. Mas o ano que vem vai ter atualização e você vai ter acesso a essa atualização. Qualquer atualização que tiver no treinamento, ele é vitalício, você vai ter acesso. E quer assistir uma mentoria daqui 1-2 anos, enquanto o treinamento fizer sentido e eu estiver dando ele, você vai estar convidado a participar das mentorias também. Então te convido a conhecer o treinamento e não se esqueça, agende um horário, vamos conversar sobre o seu perfil e te aguardo então na nossa conversa. Até lá, tchauzinho!